Boa noite. Aguardando. Vamos ver se isto está tudo a funcionar. Hugo Fernandes, bem-vindo. Minha equipa. Ora, vamos só dar aqui uns minutinhos. E aguardar que as pessoas vão chegando. Olá Maria de Fátima, bem-vinda. Obrigada Hugo, para vocês também, tudo bom? Vamos só dar aqui mais um compassozinho de espera. Nós hoje vamos para o segundo capítulo da ferida do livro da Lise Bourbeau, das 5 feridas que impedem a felicidade. Hoje vamos falar sobre a ferida do abandono, que eu posso já dar assim um lamiré enquanto aguardamos, que tem a ver, enquanto a ferida da rejeição que nós vimos nas leituras anteriores é feita com o progenitor do mesmo sexo, aqui, ou seja, se nós somos mulher é pela mãe, se nós somos homem é pelo pai. A ferida do abandono é sentida por situações que a criança viveu, normalmente entre 1 e os 3 anos, com o progenitor do sexo oposto. E nessa medida, e muitas vezes o que pode acontecer é que as pessoas podem ter a mesma ferida, podem ter uma ferida de rejeição, porque sentiram a rejeição do progenitor do mesmo sexo e sentiram o abandono e têm a ferida do abandono do progenitor do sexo oposto. E abandono e rejeição são duas coisas distintas. No abandono é algo que a pessoa está presente, mas vai descurando. Na rejeição há uma ação, é do género, eu não quero, eu não te aceito, eu não te vejo. No abandono não, são pequenas ações, como por exemplo quando nós somos pequenitos e nos deixam em casa de uma avó, isso pode configurar para a criança uma ferida de abandono, ainda que seja por um curto espaço de tempo. A criança vai entender que foi abandonada, ou então quando as pessoas têm também muito trabalho e estão pouco disponíveis para as crianças, e então a criança e as crianças ficam nos centros de estudos ou nos ATLs ou nos jardins de infância e a criança sente-se abandonada. Tudo isso vai configurar uma ferida de abandono. Enquanto na rejeição há um ato mesmo em que a pessoa rejeita por palavras que a criança vai interpretar, porque não tem que haver uma rejeição, lembrem-se disto, não tem que necessariamente ter havido uma rejeição. A criança é que pode interpretar assim, não é? E enquanto na ferida de rejeição a máscara que se adota, isto fazendo, recapitulando, não é? A máscara que a criança vai adotar ainda em criança e que vai levar para adulto num comportamento inconsciente, é uma máscara do escapista, de alguém muito fugidio, alguém que se esconde. Na ferida de abandono, a máscara que se vai ser adotada é a máscara, na ferida do abandono, a máscara que vai ser adotada é a máscara do dependente. O maior medo de alguém que tem uma ferida de abandono é a solidão. Enquanto que na rejeição o maior medo é sempre a ferida, o maior medo é entrar em pânico, não é? Na ferida da rejeição o maior medo é o pânico de entrar em pânico em determinadas situações. Na ferida do abandono o maior medo é a solidão, então são pessoas que se vão tornar muito dependentes, com medo de perder, com medo de fazer mudanças, porque vão perder determinadas pessoas, e isso leva então à ferida
de abandono. Eu estava aqui a fazer um compassozinho de espera, já passaram 10 minutos e por isso eu vou iniciar a leitura. Só beber um bocadinho de água antes disso. Ups, já fiz aqui uma grande asneira. Só, Soninha também já chegou, boa, afinal valeu a pena fazer um compassozinho de espera. Boa noite, Sónia. Estava aqui a fazer um compasso de espera para explicar. Peço desculpa que eu estou a precisar de beber água. Para explicar, hoje vamos falar sobre a ferida do abandono. E a ferida do abandono, a máscara aqui que é utilizada é a máscara do dependente. Na ferida da rejeição era a máscara do fugidio, não é? Alguém que se esconde, que nem quer ser vista. Aqui é alguém que é, a máscara é dependente. Porquê? Porque o maior medo que está aqui na base é o medo da solidão. E eu vou explicar também durante a leitura a diferença entre rejeição e abandono. Uma delas é a ferida da rejeição é provocada pelo progenitor do mesmo sexo. E a ferida do abandono é provocada pelo progenitor do sexo oposto. E é possível haver as duas feridas a manifestarem-se na nossa... Não tens de quê, Sónia? E é possível haverem as duas feridas a manifestar-se na mesma pessoa. E eu não... Obrigada por me dizeres... por me agradeceres por ter esperado por ti, mas todas vocês são importantes e acreditem, para mim não faz sentido eu estar aqui e não ter a vossa presença, porque senão eu fazia uma gravação, fazia a leitura e postava o vídeo, nem sequer estava aqui a esta hora, fazia sem ser em direito. O direito é isso mesmo, é estarmos aqui, colocarem as vossas opiniões, trocarmos opiniões, trocarmos experiências. Vamos ver se eu hoje consigo também fazer no final uma meditaçãozinha, está bem? Boa? Então vá. Então vamos começar a leitura. Capítulo 3, estamos na página 43 e é o abandono. Abandonar alguém é deixá-lo, é largá-lo, é não querer tratar dele. Várias pessoas confundem rejeição com abandono. Vamos ver juntos a diferença. Se, por exemplo, num casal há um que decide rejeitar o outro, irá repeli-lo para deixar de o ter a seu lado. Porém, se decide abandonar, deixa-o, vai-se embora, para se afastar temporária ou definitivamente. Lá está aquilo que eu estava a dizer há bocado. A rejeição, há atitudes em que as pessoas afastam, colocam para lá, e no abandono não. Há um afastamento físico. Pode ser temporário ou pode ser permanente. Não tem, tal como na ferida da rejeição, não tem que ter existido de facto esse abandono. A criança é que o entendeu assim e pode ter entendido porque foi deixada na casa dos avós, ou porque foi para o ATL, ou foi para a creche, e ainda que seja um curto espaço de tempo, na criança, no entendimento da criança, ela foi abandonada. E depois vai trazer esta ferida para o adulto, de uma forma inconsciente, como é óbvio, não é? Porém, a ferida vivida no caso do abandono situa-se a um nível do ter, mais ao nível do ter e do fazer, que ao nível do ser. Portanto, a ferida no caso do abandono situa-se ao nível do ter e do fazer, em vez de ser ao nível do ser, porque ao nível do ser é a ferida da rejeição. Eis algumas situações que podem despertar a ferida do abandono numa criança. Uma criança pequenina pode sentir-se abandonada se a mãe se encontra muito ocupada com um bebê novo, por exemplo. O sentimento de abandono será tanto mais forte quanto mais o bebê precisar de cuidados por estar frequentemente doente ou incapacitado. A criança terá a impressão de que a mãe
o deixa a toda a hora para tratar o bebê e começa a acreditar que vai ser sempre assim e que nunca mais vai ter a sua mamã como antes. Lá está aqui uma primeira situação que às vezes acontece imenso, às vezes acontece imensas vezes, isto é mesmo um direito. Um, que acontece realmente que quando nasce um irmãozinho, não é? Mais novo, e os pais começam a cuidar mais do irmão, a criança, porque o bebê carece de mais atenção, a criança vai se sentir ou pode se sentir abandonada. E lá está, é a situação de um fazer, ok? É um nível de um fazer. É a atitude de afastamento dos pais é que vai levar a esta impressão. Ou, por exemplo, os pais vão trabalhar todos os dias e têm muito pouco tempo para ela. Olá, Rui, bem-vindo. Esta também é uma das situações em que pode despolutar a ferida de abandono. Ou, por exemplo, ainda, quando o levam para o hospital e têm de deixar a criança lá. A criança não entende o que se passa e se está consciente que se portou até mal nas semanas anteriores, vai sentir que os pais estavam fartos dela e o sentimento de abandono pode ser mais acentuado. E no hospital pode ser levado a acreditar que os pais a abandonaram para sempre. Quantos de nós não temos situações destas em que ou porque fomos operados à garganta, ou porque não sei o quê, os pais tiveram que nos levar para o hospital e não puderam, porque nem sempre é permitida os pais estarem. Hoje em dia já há mais esse cuidado, mas na minha geração não era permitido os pais, a não ser que se fôssemos para um hospital particular, não era permitido os pais estarem com os filhos, porque eles iam ser operados a isto ou àquilo. Então pode ter sido gerado nessa criança uma situação, um sentimento de abandono, em que de facto há uma ação, um afastamento temporário e que a criança entende que foi abandonada. E se tiver, como ela diz aqui, se tiver uma ideia de que até nem se portou muito bem, porque alguém lhe chamou a atenção de alguma coisa, então aí vai mesmo achar que foi completamente abandonada. E ainda que os pais a visitem todos os dias, a dor registada no momento em que sentiu abandonada vai prevalecer. E este sofrimento incita a começar a criar uma máscara. E qual é a máscara da ferida do abandono? A máscara da ferida do abandono é a máscara do dependente. Então ela vai acreditar que essa máscara irá ajudá-la a não voltar a reviver aquela dor. E vai com esta máscara para a vida de adulto, de uma forma inconsciente. Outra situação é quando os pais a levam durante as férias para que alguém tome conta dela, por exemplo, ainda que o destino seja a casa de uma avó. E os pais põem nas férias grandes, porque estão a trabalhar, etc., põem a criança com os avós ou com alguém conhecido. Isto pode ser também pode despolutar um sentimento de abandono. Ou, por exemplo, se a mãe está sempre doente e o pai está demasiado ocupado a cuidar da mãe ou ausente para tratar da mãe, etc., vai fazer com que a criança se tenha de desenvencilhar sozinha. E isto também pode gerar uma situação, uma ferida de abandono. Portanto, temos já várias situações. Quando nasce um irmão mais novo. Olá, Sueli. Quando nasce um irmão mais novo, quando vão para um hospital, quando está de férias e são deixados, por exemplo, com os avós ou com alguém para cuidar deles, quando os pais vão trabalhar todos os dias, e isto é muito frequente nos dias de hoje, e não têm tanto tempo para a criança assim, a criança sente-se um bocado abandonada, que os pais não têm tempo para ela. Todas estas situações vão despolutar e podem despolutar uma ferida de abandono. E depois ela agora começa a contar aqui uma situação de uma paciente que atendeu. Conheci uma mulher que sentiu um medo terrível após a morte do pai. Tinha ela 18 anos. Vejam a idade com que se manifestou a primeira vez essa ferida de abandono. Essa morte, que foi para ela uma espécie de abandono, revelou-se muito marcante, porque havia anos que a sua mãe dizia que a punha na rua quando tivesse 21 anos.
Vejam o gatilho. A mãe dizia-lhe que a punha na rua. Isto é uma ferida de rejeição. E o pai falece quando ela tem 18 e ela sente a ferida de abandono. Como se sentia rejeitada pela mãe, o seu medo estava associado aos seguintes pensamentos: o que irá acontecer sem o papá para olhar por mim quando eu tiver de sair da casa da minha família? Ou seja, ela sente-se abandonada pelo pai porque o pai partiu, faleceu, desencarnou, e sente a rejeição por parte da mãe. Claro que aqui há o pânico. O que é que vai acontecer? Que é, o pânico o comportamento é o medo associado à rejeição, e o medo associado ao abandono vai ser o quê? O medo da solidão. Portanto, as duas coexistem. Várias pessoas que sofrem da ferida de abandono passaram por uma falta de comunicação com o seu progenitor do sexo oposto quando eram jovens. Achavam esse progenitor demasiado fechado e recriminavam por deixar o outro progenitor assumir o papel principal. Várias pessoas estavam mesmo convencidas que nem sequer interessavam ao progenitor do sexo oposto. Isto aconteceu comigo, por exemplo, e eu sentia-me rejeitada pela minha mãe e achava que o meu pai não tomava o lugar dele, não assumia a autoridade da casa, que a minha mãe até mandava no meu pai. Então, de alguma maneira, eu sentia-me também abandonada pelo meu pai. Porque era como se o meu pai não assumisse o papel de pai. Claro que depois, mais tarde, eu vim a entender uma série de coisas. Isto explotou em mim alguns comportamentos muito desagradáveis, mas que hoje eu entendo e que já fui a revivenciar. Mas, de qualquer maneira, isto faz muito sentido. Segundo as minhas observações, a ferida do abandono é vivida com o progenitor do sexo oposto, que era o que eu vos dizia há bocado, não é? Porém, observei que é muito frequente que uma pessoa que sofra de abandono viva também a rejeição. Quando era jovem, sentiu-se rejeitada pelo progenitor do mesmo sexo e abandonada pelo progenitor do sexo oposto, tal como eu vos disse, que aconteceu comigo, que na sua opinião deveria ter-se ocupado mais dela e, sobretudo, devia ter estado atento para que ela fosse menos rejeitada pelo outro progenitor. Uma criança pode viver uma experiência em que se sente abandonada pelo progenitor do mesmo sexo, mas na verdade é a ferida da rejeição que sente com esse progenitor. E porquê? Porque esse progenitor do mesmo sexo que se abstém de cuidar dela age assim porque se rejeita a ele próprio. E é isso que ela sente no mais fundo de si. Ou seja, o que é que a autora está aqui a dizer? Ela sente-se rejeitada. Imaginem, supondo que sou eu sinto-me rejeitada pela minha mãe, não é? Mas de facto, o que já poderá ter acontecido é que a minha própria mãe se sentia rejeitada pelo progenitor dela, pela mãe dela. E como ela se sentia ou se rejeitava a ela própria, eu no fundo era como um eco daquela dor, daquela rejeição. E por isso fui sentir essa rejeição. Até aqui, está toda a gente a acompanhar e a entender? Falem aí, por favor. Os delays da internet. Ups, já fiz as neiras. Ok. Boa, Sónia. Obrigada pelo teu comentário. Então, quando um progenitor se rejeita e tem um filho do mesmo sexo que ele, é perfeitamente normal e humano que rejeite esse filho, ainda que de forma inconsciente,
porque este o faz constantemente voltar a si próprio. O exemplo da mulher que perdeu o pai aos 18 anos ilustra bem esta dupla ferida de rejeição e abandono. O delay é grande, já estou a ver que sim. Obrigada pelos coraçõezinhos. Ao aprofundar mais este estudo de caráter, irás perceber que a maior parte das pessoas tem várias feridas. Contudo, nem todas têm o mesmo grau de sofrimento. Maria de Fátima. E eu revejo-me em situações dessas. Exatamente. Eu também, eu sofri as duas. Apesar de, em termos de características, eu não ter, em termos de corpo, as características de alguém que tenha a ferida da rejeição ou alguém que tenha a ferida do abandono. A única coisa que eu tenho que coincide com a ferida da rejeição são os olhos pequenos. Mas a verdade é que elas estão cá. E claro que vocês vão perceber que se calhar a minha ferida não é esta, a que está mais, aquela que prevalece mais. Mas como diz a autora, nós podemos ter várias feridas. Contudo, nem todas têm o mesmo grau de sofrimento. E, portanto, nós vamos assumir mais características de determinadas feridas quanto mais ela pesar nas nossas vidas. As que sofrem de abandono não se sentem suficientemente. As pessoas que sofrem da ferida de abandono não se sentem suficientemente alimentadas afetivamente. A falta de alimento físico pode causar também a ferida de abandono, que começa habitualmente antes dos 2 anos. E a máscara que o ser humano cria para tentar esconder a sua ferida é a máscara do dependente. Por isso, usarei essa palavra para descrever a pessoa que sofre de abandono. Isto pausou aqui o vídeo. Não sei porquê. Já está. Usarei a palavra dependente para descrever a pessoa que sofre de abandono. Ao longo do livro, irei-lhe chamar de dependente. Esta máscara vai se caracterizar por um corpo com falta de tónus muscular, um corpo longo, um corpo magro, um corpo que se curva. Vai assinalar sempre uma ferida de abandono mais grave. Essa pessoa tem um sistema muscular subdesenvolvido e parece não conseguir manter o corpo a direito, como se isso precisasse de ajuda. Esta postura exprime exatamente o que se passa no interior da pessoa. Deixem ver se eu consigo mostrar-vos a imagem. Vocês conseguem ver? Ok. Reparem uma das coisas engraçadas que está aqui nesta imagem, que eu achei também curioso na imagem. Não sei se consigo fazer. Nesta imagem, se vocês virem os braços, são os braços muito compridos, é um corpo muito longo. Quem tiver o livro, aproveitem para... Ok, Soninha, obrigada. Quem tiver o livro, aproveitem para ir ver. A imagem está na página 42. Então, um corpo longo, magro e que se curva assinala sempre uma ferida de abandono mais grave. Esta pessoa tem um sistema muscular subdesenvolvido e parece não conseguir manter o corpo direito, como se para isso precisasse de ajuda. Esta postura exprime exatamente o que se passa no interior da pessoa. O dependente acredita que não consegue atingir nada sozinho e que precisa sempre de ajuda alheia. O seu corpo vai refletir essa necessidade de apoio. Podemos facilmente ver nessa pessoa a criança que tem necessidade de ajuda. Ok?
Portanto, aquela ideia de que não consegue atingir nada sozinho, que precisa sempre de apoio, que precisa sempre de ajuda. Por isso é que a máscara é a máscara do dependente. Vai sempre precisar do outro. Vai estar sempre dependente da opinião do outro. Vai estar sempre dependente do aval, do reconhecimento, das palmas, na palmadinha nas costas, do incentivo. O outro é que vai fazer com que a pessoa caminhe, não é? Que a pessoa se projete. Se a pessoa disser, que não sei o quê, a pessoa fica deprimida porque não foi aprovada. É uma pessoa que vai até esconder-se e, eventualmente, sendo quem não é, no fundo, para agradar, para captar a atenção, porque depende do outro. Outra característica da ferida do corpo físico, da ferida do abandono, portanto do dependente, é que tem olhos grandes, são olhos tristes, que indicam também essa ferida de abandono. São olhos que parecem querer atrair o olhar pelo olhar. E as pernas são umas pernas fracas. Temos muitas vezes a impressão que os braços são demasiado compridos e que pendem ao longo do corpo. É o tipo de pessoa que parece não saber o que fazer com os braços quando está de pé. Sabem aquelas pessoas que metem no bolso, metem não sei o quê, metem atrás, pronto, um bocado assim. E sobretudo quando está a ser observada. Quando uma parte do corpo parece situada mais em baixo do que é normal, trata-se de uma característica da máscara do dependente. Pode ter ainda as costas curvadas, como se a sua coluna não conseguisse suportá-lo completamente. E se vocês notarem, há imensos miúdos que têm aquela postura das costas curvadas. Exatamente isto denota a tal ferida do dependente, não é? Depois, uma outra característica é que podem ter muitas partes do corpo estão descaídas ou flácidas, porque não têm tónus muscular. São pessoas que têm tónus muscular, não é? É uma das características. Os ombros, os seios, as nádegas, as bochechas, o ventre, tudo está flácido, descaído. Como podes verificar, a característica mais impressionante no dependente é a falta de tónus muscular. Quando vês alguém com uma parte do corpo mole, podes deduzir que essa pessoa usa a máscara do dependente para esconder a ferida do abandono. Não te esqueças que é a intensidade da ferida que determina a espessura da máscara. Uma pessoa muito dependente terá todas as características já mencionadas. A ferida será menor quanto menos características possuir. Até aqui, alguém se identifica com as características desta ferida? Deixem ver aqui no Facebook. Ok. Responder aqui. Soninha. Porquê que eu não consigo ver aqui? Ups. Bem. Não consigo ver os vossos comentários. Não sei porque desapareceram. Ok. Vamos continuar. É importante saber que se uma pessoa é gorda e tem tem as que tens são da idade. Boa. Vá lá, tens da outra, não é? Tens da outra. Ok. É importante saber que se a pessoa é gorda e tem falta de tónus muscular em certas partes do seu corpo, o seu excesso de peso indica uma outra ferida que iremos analisar mais adiante.
enquanto uma predominância da falta de tónus indica uma ferida de abandono, ok? Terá de aprender também a distinguir devidamente a máscara do fugidio da do dependente. Pode estar ao pé de duas pessoas muito magras e uma ser um fugidio e outra ser um dependente. Ambas podem ter tornozelos e pulsos finos. A diferença vê-se sobretudo no tónus. A pessoa fugidia, apesar da sua magreza e da sua pequenez, terá um porte normal, enquanto a pessoa dependente terá uma postura abatida. Dará a impressão de que o fugidio tem a pele bastante colada aos ossos, mas um sistema muscular bastante sólido, enquanto o dependente tem mais carne, faltando-lhe, no entanto, o tónus muscular. Quando alguém sofre das duas feridas, a da rejeição e a do abandono, podes encontrar nesse corpo certas características do fugidio e do dependente. Também vamos chegar lá às duas, vais ver, Sónia, vamos lá chegar às duas. Essa ferida também é uma das que está mais presente em mim. Que já agora, que é a ferida eu acho que é da traição. Não tenho a certeza, mas acho que é da traição. Exatamente. É o físico do controlador, a ferida da traição. A minha. Acho que é esta. Acho que é esta. Mas lá vamos chegar. Então, quando alguém sofre das duas feridas, a da rejeição e do abandono, poderás encontrar nesse corpo características do fugidio e do dependente. A ferida mais evidente indica que é aquela que a pessoa sofre com mais frequência. Olhamos para quem nos rodeia para descobrirmos as suas feridas. É um excelente exercício de intuição. Formos a ver para as pessoas que nos rodeiam, tentarmos captar, pelo menos daquelas que nós já aprendemos, qual é a ferida que está ali evidenciada. Como o corpo nos diz tudo sobre uma pessoa, há cada vez mais pessoas que tentam, por todos os meios, modificar o aspecto do seu corpo, através, por exemplo, de uma cirurgia estética ou de um desenvolvimento exagerado dos músculos por halterofilia. Mas quando tentamos esconder dos outros o nosso corpo, procuramos então o quê? Dissimular. Faz todo sentido. O que nós fazemos com essas, quando tentamos alterar o nosso corpo, é tentamos dissimular as feridas que correspondem às partes alteradas. E depois é muito engraçado, por exemplo, nas cirurgias plásticas, as pessoas fazem determinadas cirurgias plásticas para camuflar algumas partes do corpo que não gostam, que no fundo representam a ferida, não é? Representam a ferida que está ali mais evidente, e depois dizem assim, há fim de não sei quanto tempo já estou na mesma, como por exemplo as varizes, não é? Já estou na mesma, não consegui nada. Porquê? Porque não é, tudo bem que se pode alterar o físico, mas não é alterar o físico, é ir curar a ferida. Então sim, aí podem alterar depois o físico, porque já curaram a ferida e a ferida já não vai necessitar mais de somatizar no corpo, não é? Já não vai precisar de se evidenciar no corpo. Claro que se nós só tratamos o corpo e não tratamos o interior, ela vai ter que sair cá para fora novamente. É uma questão de tempo. Faz sentido? Então, é de facto com a nossa intuição que conseguimos descobrir nos outros as partes transformadas. E já me deparei com esse tipo de situações diversas vezes. Por exemplo, já me aconteceu observar uma cliente que durante uma consulta e verificar que tem um belo peito firme, quando a minha impressão, ao primeiro olhar para ela, era que tinha os seios caídos. Temos que cuidar de dentro para fora, exatamente. Foi um flash de alguns segundos. Como aprendi a confiar na minha intuição, disse-lhe, é engraçado. Olhar para ti, vejo que tens os seios firmes, mas por um momento, ou um pouco antes, vi os teus seios pequeninos e caídos. Terás sido operada.
Ela confirmou-me que tinha, de facto, recorrido à cirurgia estética porque não gostava dos seus seios. É um pouco mais difícil ver certos pormenores, sobretudo o tónus muscular na mulher, por causa do sutiã, dos enxumaços para almofadar os ombros e as nádegas e de outros acessórios que semeiam a confusão. De qualquer modo, a pessoa que se vê ao espelho não pode mentir a si própria. Por isso, recomenda-se que cada um siga a sua intuição e o primeiro sentimento que lhe surge ao olhar para outra pessoa. Também conheço homens que fazem halterofilismo desde jovens, por isso, apesar dos seus belos músculos desenvolvidos, podemos mesmo assim sentir uma falta de tónus. Assim se explica que quando esses homens deixam de fazer exercício físico, o seu corpo se torna bastante flácido. Isso acontece apenas com homens dependentes. Não é por nos escondermos de uma ferida utilizando meios físicos que a ferida fica tratada. E perdi-me. Que a ferida fica tratada. Volto, por exemplo, ao ferimento numa mão, que citei no primeiro capítulo. A pessoa pode esconder a mão numa luva ou atrás das costas, mas não é isso que não é por causa disso que o seu ferimento fica curado. Então, o dependente é dos 5 tipos aquele que está mais destinado a tornar-se vítima. O dependente, ou seja, aquele que tem a ferida de abandono. Há grandes hipóteses de que um dos seus progenitores, ou até os dois, sejam também vítimas de abandono. Uma vítima é uma pessoa que cria a sua vida toda. Uma vítima é a pessoa que cria na sua vida todo tipo de dificuldades, sobretudo problemas de saúde, para chamar a atenção. Isso responde às necessidades do dependente, que acha que o que tem nunca é suficiente. E quando parece querer atrair atenção por diversos meios, procura, na realidade, sentir-se suficientemente importante para receber apoio. Ou seja, o mecanismo é: eu vou fazer-me de vítima para chamar a atenção dos outros. Sabem aquele tipo de pessoas que estão sempre a queixar-se para que tenham penas delas? O processo que vai acontecer é que a pessoa vai acabar por sentir ainda mais abandono, porque ninguém está para ouvir aquela pessoa que está sempre constantemente a lamentar-se, porque essa pessoa está a querer ter atenção, está a pedir colinho, não é? E ouve-se uma vez, ouve-se 2 vezes, e a não ser que se esteja a fazer terapia, chega-se a um ponto que não há pachorra, porque todos nós temos os nossos problemas, não é? Então a pessoa consegue, é o processo inverso, mas isso, o que é que vai causar na pessoa? A pessoa ainda vai chamar mais a atenção, ainda se vai a minha mãe é assim, a pessoa ainda se vai sentir mais vítima e por isso ainda vai cobrar mais atenção. E isto é um círculo vicioso, não é? E isso tem a ver, que tu estás a dizer, Sónia, também, tem a ver com o facto de aquilo que ela diz na altura é que provavelmente os nossos progenitores também sofrem das mesmas feridas que nós trazemos e depois projetam em nós, não é? Inconscientemente, tudo isto é um processo inconsciente. Então acredita que se não conseguir atrair a atenção do outro, não poderá contar com essa pessoa. Podemos notar esse tipo de fenómeno nos dependentes quando ainda são muito jovens. A criança dependente, completamente correto, exatamente, isto é como se fosse uma pescadinha de rabo na boca. A criança dependente tem de se sentir que, se der um passo em falso, poderá contar com alguém que a levante. E depois o curioso, além da vítima, as pessoas inconscientemente também vão pedir o apoio, a dependência emocional dos outros, vão estar constantemente com o foco no outro,
Porquê? Porque vão precisar da aprovação do outro. Se o outro reprovar, a pessoa não avança. E são pessoas que normalmente dramatizam muito. O mínimo incidente para ela assume proporções gigantescas. Para quê? Para chamar a atenção, porque são dependentes. Se, por exemplo, o seu cônjuge não lhe telefona a dizer que está atrasado, pensa logo no pior e não compreende porque é que ele a faz sofrer assim, não a informando. Ao vermos uma pessoa que desempenha o papel de vítima, perguntamos-nos muitas vezes como é que ela consegue arranjar tantos problemas. O dependente não vive esses acontecimentos como dificuldades. Os seus problemas proporcionam-lhe antes o presente de ter atenção. Os problemas são a forma que a pessoa arranja para ter atenção. Portanto, se não tiver problemas, vai fabricá-los. Porque já está de tal maneira inerente que vai fabricá-los. Isso evita-o sentir-se abandonado. Para ele, ser abandonado é mais doloroso de suportar do que os diversos problemas que atrai. Só outro dependente pode compreender verdadeiramente isso. Quanto mais uma pessoa se assume como vítima, mais grave se torna a ferida de abandono. Eu não sei, já são 22h14. Eu não sei se continua a leitura ou se avança já para ver se fazemos a meditação ou continua a leitura e hoje não fazemos meditação. Digam-me lá. Deixem-me só ver aqui. Minha mãe é tal e qual. A tua atratividade está-me a assustar. Ai, és um espetáculo. Como é? Continuo mais um bocadinho. É só porque senão depois se calhar não conseguimos é fazer a meditação. Ou exercício. É mais fácil chamar-lhe exercício. Faz-me sentir melhor. Deixa-me só ver aqui. Vou ler mais um bocadinho, porque senão depois ficamos com muita coisa e eu depois não consigo terminar o capítulo. Vou ler só mais um bocadinho. Logo vemos como é que fazemos no final, ok? Então, pude verificar que uma vítima gosta, geralmente, de desempenhar o papel de salvador, claro. Por exemplo, o dependente vai desempenhar o papel de progenitor perante os seus irmãos e irmãs, ou tentará salvar alguém que ama de uma dificuldade qualquer. Porque isto são meios sutis de receber isto são meios sutis de receber atenção. O colocar-se fora da ordem, na família de origem, no lugar de pais, fazer de pai e de mãe dos irmãos, não é? É uma das formas de receber atenção. Ou então estar sempre com aquela pessoa que é bombeiro. Não está ao serviço, é bombeiro, é sempre o salvador de toda a gente. Porquê? Porque isso também é uma forma de receber atenção, isso também é uma forma de receber aplauso. Paradoxalmente, quando o dependente faz muitas coisas por outras pessoas, deseja sobretudo ser elogiado, sentir-se importante. Porém, esta atitude acarreta frequentemente dores nas costas, porque põe às suas costas responsabilidades que não lhe pertencem. Que é, no fundo, é assim, cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu aprendizado, cada um vem limpar o seu karma, cada um vem fazer o seu percurso, vem viver a sua missão de vida, o seu propósito de crescimento. Quando nós ajudamos sem sermos solicitados, quando nós temos o síndrome de bombeiro, o que nós fazemos é geralmente pegar na cruz do outro.
E fazemos duas coisas erradas quando fazemos isso. Eu estou a falar porque eu já fui assim. Eu já tive muito o síndrome de bombeiro. E às vezes ainda tenho um bocadinho. Ainda tenho que me conter. Hum, porque eu tenho muito desta ferida de abandono e estou a ler com vocês também pela primeira vez, que isto é uma forma também de eu ler o livro. Hum, e de facto há muito isso. Só que nós, ao fazermos isso, ao pegarmos na cruz do outro, não é nossa responsabilidade resolver a vida dos outros, né? Exatamente, não é. Além do mais, estamos mais do que a fazer bem, estamos a fazer muito mal. Porque estamos a impedir que essa pessoa cresça, estamos a impedir que essa pessoa vivencie aquilo que veio vivenciar. E se não for vivenciar aquilo que a vida lhe está a dar naquele momento, há de vivenciar mais para a frente, se calhar com coisas muito mais dolorosas, mais doridas e mais graves. Portanto, não estamos a ajudar, estamos a adiar e estamos a pegar em algo que não é nosso. Não é a nossa cruz. Cada um tem a sua cruz e é essa cruz que tem que ir tornando mais leve, tomando consciência dela e crescendo e tornando-nos assim seres com uma inteligência espiritual maior, capazes de dar amor, isso tudo, dar amor, tudo bem. Agora, resolver a questão do outro, ficar com o problema do outro, isso é trazermos para a nossa vida karmas que não são os nossos. E daí as dores nas costas, não é? Porque andamos sempre carregados com as coisas dos outros. Podemos até piorar a situação, exatamente, porque a pessoa não está a resolver a situação que ela própria se propôs quando encarnou vir resolver. Então, nós estamos a travar a evolução dessa pessoa. Diferente é quando a pessoa nos pede ajuda. Nos pede ajuda, não que sejamos nós a fazer as escolhas por elas, mas a mostrar, e não é de fazer as escolhas, é mostrar as várias opções, mostrar uma outra perspectiva e as pessoas depois poderem escolher, poderem agir, poderem tomar o seu poder pessoal e agir por elas. Quando nós fazemos escolhas pelo outro, nós primeiro retiramos-lhe o poder pessoal e depois fazemos uma coisa que ainda é pior, quanto a mim, que é achamos que somos Deus, não é? Porque há assunto que é meu, há assunto que é do outro e há assunto que é de Deus. E quando eu quero resolver o assunto que é de Deus ou o assunto que é do outro, eu acho que sou mais que o outro. E há um desequilíbrio entre o dar e o receber, ok? E as relações, com exceção entre pais e filhos, em que nunca há equilíbrio, todas as outras relações têm que haver equilíbrio entre o dar e receber. Porque se um está na vítima e o outro está no Salvador, o que acontece é que há sempre um desequilíbrio. Um desequilíbrio. Este tipo de pessoa com constantes altos e baixos emocionais é um tipo de pessoa com constantes altos e baixos emocionais, é verdade. Durante um tempo está feliz e tudo lhe corre bem e de repente sente-se infeliz e triste. E pergunta-se porquê, pois é frequentemente essa situação ocorrer sem razão aparente. Se procurasse bem, poderia descobrir o seu medo da solidão. Uma das razões exatamente que as pessoas têm tendência para ir ajudar é que têm medo da solidão, têm medo de ficar sozinhas, têm medo de ficar consigo próprias. A forma de ajuda de que o dependente mais necessita é o apoio dos outros. Quer tenha, quer não, dificuldade em tomar decisões sozinhos, o dependente pede geralmente a opinião ou a aprovação dos outros antes de decidir. E quer tenha ou quer não tenha, porque muitas vezes a pessoa pede a opinião porque quer a atenção dos outros, mas já tomou decisão, já sabe como é que vai decidir, depois não faz nada do que a pessoa lhe dá-lhe a opinião, mas mas vai pedir para quê? Para ter atenção, para não se sentir sozinho. Tem necessidade de se sentir apoiado, amparado nas suas decisões. E é por isso que essas pessoas muitas vezes são vistas como indecisas, mas na verdade
não decidem ou duvidam da sua decisão apenas porque não se sentem apoiadas. As suas expectativas perante os outros são em função do que elas podem fazer para ajudar. Contudo, não é tanto a ajuda física que procuram, mas antes sentirem o apoio de alguém naquilo que fazem ou querem fazer. Quando é apoiado, o dependente sente-se ajudado e amado. Embora tenha necessidade de apoio, é interessante verificar que o dependente usa muitas vezes expressões como não suporto. Isso indica a que ponto fazemos muitas vezes aos outros, sem nos apercebermos, o mesmo que lhes censuramos ou que tememos que nos façam. O dependente pode ainda parecer preguiçoso porque não gosta de se dedicar sozinho a atividades ou exercício físico e precisa da presença do outro para o apoiar. Quando faz algo por uma pessoa, será na expectativa de uma recompensa de afeto. Quando recebe o afeto desejado ao praticar uma atividade agradável com o outro, deseja que isso dure. E quando termina, dirá: é pena que já tenha terminado. O fim de algo agradável é vivido como um abandono. E eu acho que vou parar por aqui, hoje. Exatamente, são 22h24, portanto, vamos por aqui. Porque agora ela vai começar a falar sobre a pessoa dependente se for mulher. Pessoa... Vamos só ler esta parte. A pessoa dependente, sobretudo a mulher, que está na sua fase de vítima, tem tendência para possuir uma vozinha infantil e fazer muitas perguntas. E se vê-se quando ela pede ajuda, tem muita dificuldade em aceitar uma recusa e a tendência para insistir. E quanto mais sofre ao ouvir dizer não, mais disposta está a utilizar todos os meios para obter o que pretende, ou seja, manipulação, amuo, chantagem, etc. É muito intenso. Só mais um bocadinho. Aguentam mais um bocadinho. Hoje ficamos sem meditação. O dependente pede muitas vezes conselhos devido à sua insegurança, mas não dá ouvidos necessariamente às sugestões que recebe. Vejam o que eu vos dizia há bocado. A seguir fará o que quiser, visto que o que procurava não era necessariamente ajuda, mas antes o apoio. Quando caminha com outras pessoas, deixa-as passar para a frente, porque prefere que os outros o guiem. Acha que desenvencilha bem sozinho, ninguém irá tratar dele no futuro e o isolamento de que quer fugir a qualquer preço irá acontecer. Desculpem, acha que se desenvencilhar bem sozinho, ninguém irá tratar dele no futuro e o isolamento de que quer fugir irá acontecer. Portanto, tem tendência, é a descrição da minha mãe, uh, tem tendência a, ainda que se desenvencilhe sozinho, não mostrar que o faz. Porquê? Porque no futuro, se conseguir desenrascar-se bem sozinho hoje, no futuro não vai ter ninguém ao lado, não vai ter ninguém que o acompanhe. E, portanto, isso é o maior medo de alguém que tem uma ferida de abandono, que é o medo da solidão, não é? A solidão é de facto o maior receio do dependente e ele está convencido de que não irá conseguir geri-la. E é por isso que se agarra aos outros e faz tudo para captar a sua atenção. Está disposto a fazer várias piruetas para ser amado e para que não o deixem, nomeadamente as tais manipulações, os amuos, as chantagens, não é? Para obter o que é a dita atenção. É capaz
de suportar situações muito difíceis antes de lhes pôr termo, porque o seu medo é: e o que é que eu vou fazer sozinho? O que é que vai ser de mim? O que é que vai acontecer? Muitas vezes entra em conflito consigo próprio, porque por um lado pede muita atenção e por outro tem medo que, se pedir demasiado, isso acabe por incomodar o outro e este poderia abandoná-lo. É comum pensar-se que um dependente tolera certas situações porque gosta de sofrer, ainda que não o confesse. Vejamos o exemplo de uma mulher que vive com um alcoólico ou que é maltratada. O sofrimento por deixá-lo pode ser maior do que a dor que suporta por ser maltratada. De facto, a sua existência assenta na esperança, uma esperança emotiva. Não pode admitir a sua ferida, porque se o fizesse, arriscar-se-ia a reviver o sofrimento que essa ferida representa. Então, a pessoa dependente é aquela que mais frequentemente fecha os olhos aos problemas no seio do casal. Ela prefere acreditar que está tudo bem porque receia ser abandonada. Se o outro lhe comunica que se quer ir embora, ela sofre horrivelmente porque, como não vê os problemas, não esperava por isso. Ok? Portanto, ficamos por aqui. O que é que estas pessoas fazem? No fundo, o que estas pessoas fazem é abandonarem-se a si próprias. Abandonarem, para não serem abandonadas, preferem não ver determinadas situações, preferem não verem as questões das relações, etc. Porquê? Porque preferem abandonar-se a si próprias, com um medo terrível, o que é que vai ser delas no futuro, o que é que vai ser delas em termos uh, de solidão, não é? Como é que vão viver sozinhas? Querem fazer uma meditação ainda? Ou terminamos aqui? Porque já estamos com 1 hora de live. Estou à espera de um feedback. Abandonar a si próprios é uma descrição perfeita. E eu estou a ver que isto está com um delay muito grande. Faço ainda uma meditação ou terminamos por aqui? É porque estamos com 57 minutos e 56 segundos de live. Deixamos a meditação para a próxima semana. Ok. Depois lembrem-me que é para fazermos uma meditação da criança interior, que é para irmos à criança, às feridas da rejeição e do abandono, para trabalharmos na próxima, então, live da próxima semana. Eu acho que para a semana já é quarta-feira novamente. Há de haver alturas que eu vou fazer às quintas-feiras por causa de sobreposição de aulas. Na próxima semana é novamente quarta-feira, dia 22. Continuamos então na página 49 do livro. 49 não, eu já li mais um bocadinho. Na página 50, perdão, na página 50 do livro, ok? No último parágrafo da página 50 do livro. Obrigada. O delay é dos 3 minutos, é mesmo. Obrigada pela vossa presença, espero que tenham gostado. Por favor, deem o feedback em relação à leitura deste livro. O que é que para vocês está a reverberar? O que é que faz sentido? Com o que é que se identificam? Eu sei que este livro não é um livro muito fácil, não é um livro que qualquer pessoa venha
assistir. É um livro que demora a ser reabsorvido, é um livro que exige muito de nós. E portanto não vamos ter aqui muitas pessoas, porque nem toda a gente está preparada ainda para este livro. E por isso eu dou de parabéns a todas as pessoas que estão aqui do princípio ao fim e que querem de facto ouvir esta leitura. Mas seria muito importante, porque isto só faz sentido quando estamos todas juntas. Seria de facto super importante saber o vosso feedback. Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, ou pode ser no canal do YouTube. Eu vejo menos, mas. Ou até mesmo no grupo do WhatsApp, porque que me deem o feedback no sentido de o que é que acham que se pode abordar mais aqui, que outras formas podemos de fazer esta leitura, se querem que eu leia o livro na integral ou se vá fazendo alguns comentários com parágrafos que são aqueles que eu acho mais importantes. Ok? Agradeço os vossos comentários e, acima de tudo, agradeço imenso a vossa presença aqui. Um beijinho grande e até para a semana, quarta-feira. E fiquem bem. Ok? Beijinho enorme. É um livro extraordinário, Sónia, sim, de facto, é um livro muito extraordinário para irmos de encontro a nós próprios. Exatamente por isso é que nem toda a gente está preparada para esta leitura. Porque nem toda a gente quer ir lá dentro. É muito mais fácil fazermos como a avestruz. Enterrarmos a cabeça na areia e fazermos de conta que essas coisas não são nossas. Obrigada. Obrigada, Sónia. Obrigada mesmo. Ok, vou continuar com os comentários e com as reflexões. Vamos ver se continuo, se consigo estar à altura. Tá? Beijo enorme. Fiquem bem. Resto de bom feriado e é quase bom fim de semana. Para algumas de nós, vemos no sábado no curso de Astrologia. Beijinho grande. Fiquem bem. Obrigada pelos corações. Muito obrigada.